Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial, Paulo Cavalcante. É isso, Paulo? É isso aí, seja bem-vindo, bom dia. Vamos lá, Fernanda. E aqui, ao meu lado direito, o deputado federal, Daniel Almeida, que foi vereador por 4 vezes aqui na primeira capital do Brasil, aqui em Salvador, na Câmara Municipal. Está no seu 6º mandato consecutivo e a sua primeira eleição, Paulo, algo bem interessante, foi no ano da Constituinte. Você que sempre fala da Constituinte aqui, que Exatamente. sempre lembra a importância da Constituinte, em 1988. Bem-vindo, Daniel Almeida. É um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade. Paulo, nosso amigo Paulo Cavalcante. Uma honra muito grande estar nesta casa bicentenária e tratando de temas variados, como é da característica desse ambiente e do próprio Paulo. Obrigado pela oportunidade. A honra é toda minha, você sabe disso, que eu me sinto muito feliz, né? E honrado em estar aqui conversando com a experiência, com essa vivência, aliás, como você colocou, né? Eu conheço há um longo tempo, admiro, acompanho, tenho uma estima pessoal, você sabe disso por você, e a gente tem uma relação, graças a Deus, que a gente acredita na melhor do nosso país. Então isso é uma coisa comum. Não é isso aí? Vamos lá, gente, vamos aproveitar essa oportunidade, esse conhecimento, vamos tirar o máximo que a gente puder de informação, porque, como o Fernando falou, imagine, desde 1988, 8. é uma experiência, né? Quer dizer, de lá para cá, meu querido, me diria, o que é que você diria para mim? A gente evoluiu nesses 35 anos, você acha que a gente poderia ter evoluído mais? Qual é a sua opinião? Eu confesso que esperava que o Brasil tivesse encontrado um caminho mais acelerado para o seu desenvolvimento, seu crescimento econômico, distribuição de renda, superação de desigualdades, melhoria na sua infraestrutura, né? Logística e principalmente melhoria na base de toda a sociedade, que é na educação. Boa. Nós evoluímos, sem dúvida alguma, mas podemos revelar que é longe daquilo que seria possível. Nós começamos a década de 1980 num patamar muito elevado. Se nós comparássemos o Brasil com outros países em desenvolvimento no mundo, nós estávamos muito na frente, em todos os aspectos, né? E de lá para cá, são 40 anos, um pouco mais de 40 anos, as 35, né? coisas passaram a ter um ritmo muito lento e vários países superaram o Brasil, né? A Coreia, a China, os países asiáticos todos, né? Singapura e vários outros países. Então nós não devemos nos sentir confortáveis com a posição que o Brasil se encontra hoje. Mas também a gente não pode ser pessimista, né? É. A gente tem que perceber que nós temos a ver com isso, nos pertence a Boa. cada um de nós buscarmos soluções e nos animar sempre com caminhos novos. A cada etapa da nossa vida, a gente tem que sentir com energia, com disposição e com visão para buscar os caminhos que aquela oportunidade apresenta. Por isso que a gente está aqui conversando sobre isso. Exatamente, que maravilha, adoro. Por isso que eu disse que vai ser muito proveitoso, vai ser excelente essa nossa conversa, por essa visão. A gente colocar e ver o Brasil como ela é. E é verdade, quando você colocou 80, né, que até eu coloquei 35 da Constituição, porque 88 que é a Constituição, mas realmente você colocou de 80, né, 78, 79, 80, quando a gente vê, quando a gente lembra que eu falo sempre aqui que eu e a maioria, né, dos nossos deputados hoje daqui da Bahia Federais, inclusive o Jacques Wagner, inclusive o deputado teve com a gente também, Rosenberg Rosenberg, Pinto. e eu acredito que acho que também passou pelas questões de sindicatos, do Polo Petroquímico Massari, né, como Jacques da Caraí Metais, Rosenberg da Nitroquímico Carbono, né, a gente tem assim histórias, de Paulo Cavalcante também do Polo Camaçari. A gente pega 78, 79, 80, o polo surgindo, até 80, como você colocou, até a gente tinha uma perspectiva de desenvolvimento econômico e social no nosso país, né, que a gente acreditava que com 88, com aquela Constituição Cidadã, né, com a forma como a gente vibrou, né, e logo depois a gente vem e já sofre
o primeiro impeachment com o governo de Collor, né? O Collor. Aí a gente já começa com as nossas crises, né? E eu sempre digo, é por isso que eu acredito na consciência cidadã participativa transformadora, porque eu acredito que dos equívocos, Fernanda, e vocês que estão nos assistindo, que a gente cometeu foi não entender exatamente que mesmo fazendo a Constituição, como eu falo, por que que lei, por que que um pacto sozinho, só isolado, a Constituição de 88, com tantas conquistas que trouxe para o povo brasileiro, por que que a gente não avançou? Porque a gente deixou de participar, ou seja, a gente deixou de exercer a nossa democracia participativa. A gente não preparou o nosso povo para se entender, para se empoderar, para se sentir pertencente dessas conquistas constitucionais, principalmente na parte que você começou perfeitamente bem, que tem alinhadíssimo com o meu pensamento, que foi na educação. Né? Essa eu acho que seria, se eu pudesse fazer quem sou eu para fazer esse diagnóstico, mas dentro dessa visão nossa, complementando a sua colocação, se a gente tivesse insistido mais na nossa educação, principalmente naquela educação que trouxesse o autoconhecimento das conquistas nossas, né? Todos nós somos iguais, independente de raça, credo, cor, gênero e tal. Todos nós temos direito à educação pública, né? Os impostos eles foram aumentados, os tributos, para poder exatamente permitir que as instituições públicas tivesse eficiência nisso. E óbvio que, como toda empresa, todo mundo sabe disso, quem está assistindo sabe disso, dentro do nosso lar a gente faz isso, dentro do nosso orçamento doméstico a gente faz isso, a gente passa por revisões, a gente precisa replanejar, a gente precisa entender o que mudou. E a gente tem muitas mudanças que vem acontecendo esses anos todos. Nossa qualidade de vida, nosso tempo de se aposentar, né? Previdência privada, educação, mas a educação ela tinha que ter acompanhado. Para mim, o maior equívoco que a gente não pode repetir é não investir na nossa educação, principalmente cívica, né? De se sentir cidadão. Essa é a questão que eu penso, Daniel. Vamos lá, Deputado, Fernandinha. o senhor é um dos representantes da Bahia no Parlamento Federal. Nós temos 513 legisladores federais. A Bahia tem 39 legisladores, o senhor é um dos legisladores, um legislador de destaque, vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. E o meu questionamento é o seguinte: quando eu entrevistei o senhor a semana passada, ele falou algo bem interessante, Paulo. Ele disse que a Câmara Federal mudou bastante. Ele que está no seu 6º mandato consecutivo, obviamente tem know-how para falar, porque Claro. acompanhou e também tem a experiência da Câmara Municipal aqui de Salvador. E ele diz que agora mais as discussões profundas não existem tanto, porque há uma turma da lacração. E eu achei isso super interessante, porque aqui, Paulo puxa muito esses assuntos mais profundos que a gente discute com mais profundidade e aprende bastante, que eu sempre digo que eu tenho aprendido muito com Paulo. E quando o senhor me disse isso, que tem uma turma da lacração muito forte, que chega lá, filma, já sabe o que vai falar, aquela frase de efeito, e aí dispara na internet. Como é que está funcionando isso, deputado? Há uma discussão a respeito disso no parlamento? Pois é, Fernanda, acho que é uma discussão sobre isso no mundo, o papel das chamadas plataformas, essas big techs, né, que tem estimulado muito esse ambiente. Eu sou a favor da liberdade de opinião, etc., mas tudo tem limite. Você não pode achar que a sua opinião ultrapassa o direito de um outro ter opinião, não respeitar a opinião do outro. Mas esse é um problema global, como a sociedade foge desse ambiente de polarização, de ódio, de pouco aprofundamento sobre valores, sobre afirmação de valores que são universais, que devem estar presente nas relações e na vida de todo ser humano. Então, se a gente não tiver uma boa compreensão sobre essas coisas, nós não temos uma sociedade harmônica. Nós não vamos ter paz se a gente não preservar esses valores como coisas universais, né? Então, essa é uma grande preocupação. E, tendo isso, que a base, como a gente falou aqui, é a educação, é o direito à informação. Se as pessoas têm educação, vão saber se informar. E, estando Boa, informadas, vão saber decidir quais boa. são os melhores caminhos, né?
Então, acho que isso é um elemento central. E as instituições terem capacidade de planejar as ações daquela sociedade, daquela nação. Nós desaprendemos a planejar. Boa, O Brasil, perfeito. olhando assim para a sua história, o Brasil tem a sua trajetória de república de 200 e poucos anos, né? Não, 1889, né? Até Então, menos ainda. menos de 200 anos, É. né? Então, teve o período das oligarquias, da política do café com leite, depois teve a chamada Era Vargas, 1930, mas especialmente ali na década de 40, o Brasil planejou um desenvolvimento econômico, social, investir em educação. Apareceu Anísio Teixeira. Olha, na década de 50 já se pensava um modelo de educação inclusiva, universal, direito de todos, a escola como espaço de integração com a família, com a comunidade, etc. Certo. Isso é uma coisa elaborada em 1950, final da década de 40 e década de 50, né? O Getúlio Vargas planejou desenvolvimento econômico. Qual o desenvolvimento que deveria vir para industrializar o Brasil? Indústria de base, metalurgia, petróleo. Lá em 52, 53, 54, criou a Petrobras, BNDES, criou a Sudene, criou o Banco do Nordeste, criou a Petrobras, criou a Eletrobras, criou a Telebrás. Tudo era um movimento planejado para desenvolver a sociedade a partir da educação, integração dessa sociedade, desenvolvimento econômico, ferrovias, rodovias, portos, etc. Polo petroquímico, eu estava na inauguração do Polo Petroquímico de Camaçari em 1978, eu era operário do Polo Petroquímico. Ali eu encontrei Rosenberg, em 1979 eu encontrei Jacques Wagner, isso aí. nessa atividade do Polo Petroquímico de Camaçari. Aí depois disso, depois de 78 para frente, por isso que eu falo década de 80 é a década da estagnação, tudo isso paralisou. Os avanços na educação não continuaram, os avanços na área de infraestrutura, portos, estradas, ferrovias, tudo isso ficou estagnado. E esse grande programa de desenvolvimento do Brasil, com tecnologia, etc., tudo isso ficou estagnado. Então nós desaprendemos a planejar. Nós temos que voltar a planejar em todas as áreas. Né? Como o Brasil vai encontrar os caminhos do desenvolvimento. Esse é o grande desafio. Maravilha. Eu vejo que no Congresso Nacional esses temas passaram a não acontecer. Quando eu cheguei lá, eu cheguei junto com o presidente Lula. Fomos eleitos, era uma grande esperança depois da ditadura militar. O Lula se apresentou na primeira eleição direta que aconteceu em 1989, né? E foi buscando essa disputa e chegando lá juntos. Tinha debate. Qual é o Brasil que Lula vai propor? Quais são os caminhos? Então, o Congresso era o grande espaço dos debates. As comissões funcionavam, os temas eram levados para lá. Isso foi diminuindo, né? Especialmente a partir de 2013, quando teve aquele grande levante de mobilização popular pelo Brasil, afora. Todo mundo ficou meio atônito. Eram movimentações que não tinham bandeiras específicas, questionavam os líderes, 20 centavos. mas não tinha outros... Começou com aquela tarifa dos 20 centavos em São Paulo. O mote foi isso, mas mote. Explodiu um movimento, aí questionava o sistema, questionava os líderes, mas o que é que estava propondo no lugar? Quais eram os líderes daquele processo? A gente não conseguia identificar. Então ficou uma coisa assim, confusa. Aquilo foi, vamos dizer assim, capturado por alguns setores que se aproveitaram politicamente, deu no que a gente conhece, no impeachment da Dilma, no Bolsonaro, e agora a gente está com esse desafio de tentar recuperar o espaço do debate. O Congresso, eu acho que é insubstituível. É ali que é o grande espaço do debate. Né? Imagina se a gente retomasse um espaço como foi a Constituinte. Certo. E não está tendo. Não está tendo. A gente ouve lá conflito, lacração. Tem deputado que vai para a tribuna só para gravar alguma frase
a jogar nas redes sociais, nas suas bolhas. Mas, Provoca o outro e. mas deixa eu colocar uma coisa para Desculpa que eu contribuir. falei demais. Nada, ao contrário, meu amigo. Não falou nada. Eu achei que foi bom. Senão eu não podia construir a forma como a gente iria também pensar. É isso que nós queremos aprofundarmos nas nossas conversas, nas nossas discussões, que são importantes isso. Porque o que eu percebo claramente é que todas as conversas que a gente vai tendo, vai se aprofundando, a gente vê que as pessoas têm boa vontade, que nós queremos o melhor para o nosso país. Porque todo mundo no fundo, tem, como eu digo, né? É o amor, né? Tem suas famílias, tem seus filhos, seus netos. Então todo mundo quer o melhor para o país, todo mundo quer o melhor para a nossa nação. A questão é como você colocou, a preguiça da gente se aprofundar nas nossas discussões. Nós estamos vivendo uma crise delicadíssima, nós estamos em um Brasil totalmente polarizado, e aí vem a questão que é importante a gente chamar a atenção, que é exatamente a informação que é rápida. Infelizmente, a gente agora pegou uma doença, inclusive, né, emocionais, psicológicas, exatamente em virtude das informações serem bastante rápidas, a gente não conseguir nem mais parar para analisar, parar para pensar. Se você passa uma informação e o cara fala assim, não, sua informação, você não pode passar 3 minutos, você tem que passar de 1 minuto, 1 minuto e meio. Pelo amor de Deus. É tudo fragmento, é tudo fragmento. Esta é uma realidade, gente. Mas antes disso, antes dessa questão, eu defendo muito isso, deputado amigo da Daniel. É o seguinte, eu digo o seguinte: consciência cidadã participativa transformadora. É a nova filosofia, é a nova proposta de transformação cultural do Brasil. Consciência cidadã participativa, eu digo o seguinte: olha, não existe saúde da pátria. Não existe uma única pessoa sozinha que vá resolver o problema do Brasil. Não existe uma única instituição sozinha que vai fazer isso. Ou seja, a democracia ela tem que ser exercida através da democracia participativa e da representativa. A representativa a gente conhece muito bem, vai para Brasília e vê lá em Brasília, quando vai para Brasília, quando a gente vai, cansa de ir, chegar lá, a gente vê. Mas talvez até isso seja importante, a gente entender que a gente ficou tão distante assim, né, do resto do Brasil. Eu não estou fazendo, eu estou só avaliando a questão da logística que a gente começou. A gente pensou em ficar no centro do Brasil, para a partir do centro do Brasil a gente poder ver o Brasil como todo, o desenvolvimento como todo. Também é um planejamento estratégico. Mas o que eu estou chamando a atenção é que a gente não participa, não criou a cultura participativa. Eu disse isso aqui umas centenas de vezes. Em todos os nossos podcasts eu falo sobre isso, a mesma coisa. Mas é importante repetir, dizer o seguinte: olha, veja que coisa. Como o senhor colocou, que é interessante para a gente fazer essa avaliação da educação que a gente disse, do sentimento de pertencimento do povo não querer participar. Então você disse que teve um movimento no Brasil, que eu participei, que eu vi, né? Aqui na Bahia também foi. Eu me lembro que era o jogo era a Copa do Mundo, as pessoas saindo, para ir para o estádio, queimando as coisas na rua, aqui em Salvador, indo para o estádio queimando as coisas, um movimento realmente, e as pessoas repudiavam partidos. Não, sem partido, movimento sem partido. O que está acontecendo de novo? O que está acontecendo de novo, que é o que o povo brasileiro, você vê nas redes sociais, ele está efetivamente criando uma aversão por falta de conhecimento, por falta de educação crítica, por falta de conhecimento da sua Constituição Federal Brasileira. Que é o que eu digo, a gente não pode se afastar dos fundamentos da nossa Constituição Federal Brasileira. O que eu defendo o tempo todo, nós vamos falar nesse instante sobre a questão da economia, sobre a lei, o projeto 15, que o senhor é vice-presidente lá, e vai ter audiência pública, é sobre isso também, mas veja bem, um pouco antes da questão, que eu defendo sempre, nós temos um fundamento, nossa Constituição. Ela foi, a Constituinte, como o senhor me colocou, ela foi pensada por várias pessoas que passaram muito tempo raciocinando, e foi uma diversidade muito grande para se chegar a ter uma Constituição cidadã, para chegar à Constituição capitalista, Estado Democrático de Direito, República Federativa, os 3 poderes harmoniosos e completamente independentes, mas o povo, o poder emanado do povo. Então, nós todos somos iguais, né? Independente disso, daquilo, tudo certinho lá, tá lá. Assistencialismo, solidariedade, bem-estar social, veja, tudo pensado para uma prosperidade. Nossa nação tinha que ser, meu amigo, hoje esqueça Estados Unidos e China, esqueça, a gente estaria na topo e temos condições de estarmos. Então, o que é que a gente ou estar ainda hoje? Então, o que é que eu coloco é o seguinte, na minha concepção. Quando a gente vê o Brasil vivendo o que está vivendo hoje, como se colocou, a polarização, e a gente precisa entender que a liderança política ou as lideranças das associações de classe, seja qual for,
ou da sociedade civil organizada, ela tem que entender que a polarização não interessa à nação. O discurso tem que ser um discurso fundamentado na nossa Constituição de novo. Se a gente se afasta desses princípios e não entende a evolução, a gente não pode nunca abrir mão da nossa liberdade de expressão. A gente nunca pode abrir, a gente não pode achar que democracia é só o momento de se votar. Claro. Democracia é tudo que a gente vê na Constituição, né? É tudo que o senhor colocou bem antes, foi pensado na sociedade, como a sociedade vai ter o bem-estar social, como é que ela vai ter a sua liberdade, como é que as 3 instâncias, direito penal, eu tenho discutido muito isso, direito penal e direito civil, as pessoas querem confundir até os direitos, esquecer até nossa Constituição, até nosso ordenamento jurídico, até os princípios fundamentais da hierarquia dos direitos. Inclusive, nós estamos vivendo uma crise hoje, baseado nessa questão da informação, nós estamos colocando aqui, quando a gente transfere, por falta de conhecimento, responsabilidade. A gente quer transferir essa responsabilidade para tudo. Então a gente não quer entender o seguinte, é que você colocou muito bem, eu gostei muito. Se a gente tivesse educação, quem faz a avaliação dos fake news, das informações, sou eu, cidadão, porque eu tenho história, porque eu tenho conhecimento, porque eu sei avaliar o que é efetivamente é constitucional, o que não é, o que é falácia, o que não é falácia. Então, a educação do Brasil é fundamental e a educação da pessoa ter a informação. Porque eu fiz uma pesquisa, deputado, mostrando que a Finlândia é o país do mundo em que menos os cidadãos da Finlândia é influenciado pela informação da mídia ou das redes sociais. Porque eles, nas escolas, no início, lá no primáriozinho, eles começam já a interpretar a mídia, a imprensa. Começa a entender e fazer interpretação crítica. Não é crítica de apontar o dedo, só criticar, não. Aqui estou falando crítica, avaliação crítica, avaliação cognitiva. Tem lógica ou não tem lógica? Então, para a gente dar só botar um foguinho aqui na boa para a gente discutir, é o seguinte: hoje nós estamos vivendo a questão seríssima da transferência de responsabilidade de uma plataforma, acho que é X, é isso, né? Me ajude Antigo aí. Twitter. Com o ministro do Supremo Tribunal Federal, é ele querendo que ela diga a ele quem é que está cometendo aqueles crimes aqui da censura. Que se ele não disser, vai suspender, ou seja... Ainda querendo um representante que mude a representação do Brasil também. Aí quando você vê, eu falei das instâncias, isso está acontecendo na última instância, eu falando da hierarquia, né, isso é muito ruim para a gente. Porque, se a gente assume, se nós estamos assumindo aqui, que o mundo está evoluindo, no mundo, que é um problema mundial, e que a gente precisa, sim, se aprofundar, ser mais profundo, não ser raso, não ficar só em um minuto, precisamos, sim, e principalmente, onde o senhor colocou, o ambiente de discussão é no Congresso Nacional. Quem foi eleito com o nosso voto direto foram vocês. Quem tem que regular, quem tem que discutir, como vocês estão falando da economia, eu estou vice-presidente da economia, discutindo, quem tem que discutir, quem tem que saber qual é o melhor caminho, quem tem que usar todos. Vou usar a palavra que Fernanda disse no início, diz assim: ontem, essa semana, o senhor disse uma coisa interessante, nós estamos muito pobres como é que você disse? Foi de discussões profundas. De discussões profundas. A discussão profunda vai ter na Constituinte, vai ter dentro do Congresso Nacional, vai ter com os deputados, com a capacidade que vocês têm. Quando a gente sai com a ansiedade de querer resolver problemas e vai para uma instância que não é a instância para... Veja bem, pelo amor de Deus, eu não vou também ser raso, eu não sei, mas que eu não entendo como sendo o lugar mais apropriado para se tomar decisões sem se cometer erros, já que se trata de coisas novas. Eu acho que se a gente transferisse essa discussão primeiro da regulamentação, de como é que vai ser feito, para vocês que foram eleitos, a gente teria, com certeza absoluta, uma visão, ou pela interpretação de como seria essa questão da nossa relação com as redes sociais hoje, mais acertada. O senhor, pegando esse... O senhor acha que estou certo ou errado? Critique, meta o pau em mim, faz o que quiser. Eu vou pegar esse gancho. Vou pegar esse gancho. Você está sempre certa. Uma enciclopédia aí. Aí eu vou pegar esse gancho, né, que Paulo falou a respeito. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que há uma interferência do Supremo no Legislativo?
Qual a opinião do senhor? Já fui logo bem direto. O senhor Você acha que é repórter, minha filha. Né? Você está aqui falando com ele passando. Paulo, você falou que era para dar. Eu acho que há exageros. Eu acho que há, eu acho Exageros. que há alguns exageros. A democracia, ela necessita de ter a participação popular, o acompanhamento do povo, as pessoas precisam saber como a engrenagem institucional funciona, interferir nela. Esse debate tem que chegar na base, as pessoas têm que se sentir em condições de interferir, de controlar o funcionamento das instituições. As instituições têm que estar a serviço das pessoas. E no modelo democrático, tem que haver o equilíbrio entre os poderes, né? Claro. Esse equilíbrio é fundamental. Na hora que um poder fica muito forte, cria dificuldades para esse equilíbrio acontecer e em algum momento seguinte um outro poder reage e isso nunca produziu bons resultados. É sempre um ambiente de conflitos, né? Então, a Constituição brasileira estabeleceu com muita clareza, com muita precisão, quais são as atribuições do Estado, como a sociedade interage com o Estado, que controles sociais devem acontecer. A Constituição é muito bem elaborada, Muito. né? E os poderes com definição específica, precisa, de qual a competência que eles devem ter. Na tradição brasileira, o poder executivo sempre foi muito forte, sempre a partir do orçamento, da elaboração e da execução do orçamento, sempre foi muito forte. A Constituição estabeleceu equilíbrio e o poder legislativo, aos poucos, foi retomando algumas atribuições, que eu acho que é interessante, de ter o maior controle sobre o orçamento. Estados Unidos, por exemplo, tem muito isso, que é uma referência de democracia ocidental que todo mundo fala. Em alguns momentos da história dos Estados Unidos, se deixou de pagar contas a servidores, etc., porque o Congresso tinha um pensamento diferente. Então lá tem um certo equilíbrio, o executivo não pode fazer tudo, né? Então acho que o legislativo recuperou um pouco de poder. O poder judiciário, historicamente, foi um poder muito hermético, as pessoas não compreendem direito, não sabem direito como é o funcionamento dele, parece que não precisa prestar contas a ninguém, né? E era um poder assim meio distante, né? Nos últimos tempos, em função de certa fragilização do poder executivo, o poder judiciário passou a ter maior protagonismo. E eu acho que tem alguns exageros. Essa história, por exemplo, de um juiz monocraticamente, por uma decisão unilateral, uma decisão única dele, mudar uma deliberação do executivo ou do legislativo, não acho correto. Acho que é algo que exagera, né? Então tem coisas assim que passam um pouco do limite. Acho que nesse momento, nessa circunstância que a gente está vivendo, o papel do Tribunal Superior Eleitoral para garantir a eleição passada, que acho que garantiu com lisura, com muito empenho, né? Mas isso não pode ser um procedimento normal, de muitas medidas, de proibições, de determinação de prisões, etc. Nós temos que construir um ambiente de maior transparência sobre esses procedimentos. Acho que para o bem do Poder Judiciário e para o bem do equilíbrio institucional. Eu defendo, por exemplo, que ministros da Suprema Corte sejam ministros com mandato. Não vejo correto um ministro assumir com 40 anos e ficar lá mais 35 anos. Perfeito. Né? Vitalício, né? A função é vitalícia. Hoje não tem mandato. Você poderia ficar com mandato de 10 anos. É isso aí. Né? Um mandato, uma recondução. Mas, né? Então, acho que teria que ter mais transparência sobre o funcionamento do poder judiciário. Perfeito. Senão, ele acaba sendo um superpoder que determina o funcionamento do executivo e do legislativo. Acho que não é bom. O senhor acha que há essa possibilidade desse tipo de alteração, deputado? Eu tenho muita esperança de que em 2025 a gente faça um grande debate no Brasil de consolidação da reforma tributária, que está em curso, está andando bem, né? E um grande debate sobre uma mudança na estrutura política brasileira.
Nós falávamos, eu estou lá há 22 anos no Congresso Nacional. Desde que eu cheguei lá, todo ano se fala em reforma tributária e reforma política. A reforma tributária, surpreendentemente, nesse momento, avançou mais do que o que eu imaginava, né? A sociedade não compreendeu ainda a dimensão disso, mas acho que é um passo muito importante que foi dado. Há uma mudança estrutural razoável, não na medida que eu acho que todos nós podíamos pensar, mas mudou bastante. A reforma política nunca aconteceu. Então, acho que a gente precisa fazer uma reforma política que mude o perfil dos partidos políticos, mude os mecanismos de fazer o Congresso ser mais representativo, expressar melhor a participação das mulheres, dos segmentos sociais da nossa sociedade. Está muito difícil, né? Todo segmento deve estar ali presente, e não é isso que acontece hoje. E o modelo de eleição. Eu defendo, por exemplo, que não tenha reeleição, que tenha mandato de 5 anos, né? E que tenha coincidência de mandato entre vereador e presidente da República. No mesmo ano tem a eleição de vereador a presidente da República. Boa. Pode até não ser a eleição no mesmo dia, como tem vários países no mundo. Você faz a eleição majoritária numa data, setembro, por exemplo, elege presidente, senador, governador, e 2 meses depois, 3 meses depois, faz eleição de vereador, de prefeito, para uma eleição estar conectada com a outra. E sai mais barato também, né, deputado? Sai mais barato, você fica com mais tempo para governar. Você se elege hoje e você já está pensando na reeleição. Aí todas as ações que você faz é já pensando na reeleição, mais pensando na reeleição do que na execução do programa de governo que você elegeu. Como tem uma eleição no meio, você que foi eleito governador, você fica pensando em quantos prefeitos você vai se eleger para dar a base para você ir para a sua reeleição. Isso que eu ia falar. Pouco tempo você tem para cuidar da implementação do seu programa de governo. Se você tem 5 anos, você não vai ser reeleito, você fica 4 anos pensando na execução do seu programa de governo. Verdade. Importantíssimo, importante, excelente. Você veja, Fernando, Fernando diz assim, eu estou aprendendo. Vejam, é interessante isso. É por isso que eu digo todo santo dia, nós precisamos nos aproximarmos de forma harmoniosa e contributiva com as instituições públicas, com nossos representantes. Porque, veja bem, as pessoas elas são tão polarizadas, elas são tão radicais, que você não pode dizer nada que as pessoas já acham que você é do direito ou de esquerda. É sempre assim, nunca o cara pode ter um pensamento que eu digo assim, que comum à nossa Constituição, comum ao nosso desenvolvimento econômico. O que você está colocando é perfeito. Mas, veja bem, com certeza absoluta, as pessoas que vão assistir e vão ouvir você dizendo isso, o deputado falando isso, vai dizer assim, mas ele é do PCdoB? Ele é do... Veja que é interessante. E você está defendendo uma coisa que, efetivamente, é de quem tem experiência por ter sido eleito, e todas as vezes, veja bem, que você chegou lá da Constituinte, vereador, tentou outras coisas, não conseguiu, outras conseguiram, e ainda vai estar aqui hoje. E está dizendo com a sua experiência o seguinte, olha, na minha experiência política representativa, sendo eleito pelo povo, eu estou sendo eleito. Eu não estou sendo... Se você fosse um cidadão que não desse as respostas que as pessoas quisessem ouvir, você não estaria conseguindo fazer ao contrário, né? Chega um momento que você próprio cansa de tanto estar lá lutando, correndo atrás desse negócio, que não é fácil no Brasil. E você está aí. Então, parabéns por isso. Agora, eu quero colocar o seguinte, o mais interessante é você estar colocando coisas como essa que eu acho importantíssimo, que eu também concordo, que eu também penso. Se você faz exatamente isso, você tem 5 anos, e você, nesses 5 anos, elegeu todo mundo junto, acabou com esse problema de eu ficar o tempo todo só vendo a questão, como eu digo, política partidária. Eu preciso entender que nós temos planos de projetos e plano de governo que é suprapartidário, que é, como você colocou, quando se fez a Constituinte, quando... deputado, que eu estou muito feliz com a sua fala, porque ela comunga com o que eu penso também, com a consciência cidadã participativa transformadora, com a inteligência cidadã. Está dizendo o seguinte, olha, a gente constituiu para a gente crescer, e pensamos nisso, pensamos naquilo, na educação pública, saúde pública, segurança pública, moradia, assistência, pensamos em tudo. Mas a gente não pode ficar, a gente tem um plano de governo, projeto de Estado, que é acima do partidário, e essa disputa partidária leva essas questões que eu tive que ficar 2 anos, agora quem é que vai ser minha base? E a gente?
E aí vem a questão da educação também, como a gente falou, ela vem sendo interrompida. A gente pensando em tocar o barco, mas a sociedade civil sem participar, a sociedade civil, a reunião de pais e mestres, né? Porque não, eu quero tirar meu filho, o pessoal só pensa no seu próprio umbigo e quer tirar seu filho da escola pública, quer arranjar o plano de saúde e vai esquecendo enquanto a gente paga para manter essas instituições e esse serviço a serviço do povo. Agora é interessante como a gente vem e quer doar para Santas Casas, a gente quer doar para você, quer se sentir bem doando na rua. Pelo amor de Deus, não existiria aquela pessoa que você está doando se você estivesse atendendo às expectativas do planejamento da nossa Constituição. Isso é um direito. As São pessoas, direitos as conquistados. políticas públicas, as ações de governo, que é a representação da sociedade, teria que prover essas condições sem que fosse um favor de ninguém. Exatamente. Sem Né? cobrança, né, deputado? Sem cobrança também. A cobrança do povo tem que existir sempre, sem parecer que ser favor de ninguém. Ou seja, isso que eu é um tô dizendo, direito. não precisar um estar direito. cobrando para ter. É. Já dá disponível, né? Exatamente. Eu adorei essa parte aí, é muito importante, importantíssima, é uma questão que eu acredito. Eu gostei muito da questão do poder também, que está lá na Constituição. Se a gente vai a Constituição ver lá a questão do equilíbrio dos poderes, sim. E essa discussão também que eu falei da supremacia, né? Ou seja, da hierarquia das leis, da hierarquia das nossas instâncias também. Onde é que deveria, como é que tem segurança jurídica, como é que tem liberdade de expressão, como é que a gente tem as ações efetivamente reais em relação ao nosso controle de informação. Agora, eu gostaria de dar um passo, como eu coloquei, deputado, você colocou como importante. Essa semana eu estive lá em Brasília, lá na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que o presidente é o deputado Joaquim Passarinho, e estava com o deputado relator, que é o Danilo Forte, que é o relator do PL 15, e estava também no debate o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, né? E a gente estava lá discutindo isso, foi pela Associação Comercial da Bahia, a CACB, a Abrace e outras associações de classes empresárias discutindo exatamente. E a preocupação não era o projeto em si, o projeto todo está espetacular. E eu fui surpreendido muito positivamente, quando o secretário até disse a ele que eu, estou assim, muito feliz com o que ele disse. Eu digo, vou virar fã do secretário, porque ele dizendo que quem vai junto com ele, ou seja, ele não transferiu a responsabilidade, ele dividiu a responsabilidade. Ele disse, não, quem sabe quem são os maus empresários, quem são os que são criminosos, quem faz a concorrência desleal, são vocês, os bons empresários. Então, as confederações nacionais das classes produtivas, junto com a Receita, vão sim verificar quais são aquelas pessoas que efetivamente fazem a concorrência desleal ou está com organização criminosa, né? Que houve uma fala dizendo que o PCC está com mais de 1.500 postos comprando e ali lavando dinheiro e tal. Essa informação foi dada na reunião, essa discussão, dessa preocupação e ações, inclusive, da polícia para verificar. Você veja que isso é crime. Então, minha defesa era essa. Minha defesa era crime, direito penal. Aquela mesma que eu falei dos direitos, né? Poder Judiciário, Poder Legislativo e Executivo. Agora eu estou falando Constituição Federal, o ramo, né, do direito penal, o ramo do direito civil, aonde o ramo do direito penal, você vai lembrar que quem denuncia e quem defende e quem acusa é o Estado. O direito civil é aqui as relações entre as pessoas, marido e mulher, empresa e tal. Então aqui é diferente, você não pode usar o direito penal para coagir, para você resolver problemas tributários. Quando eu falo tributário, direito civil, direito tributário. Essa é a discussão, e aí vem essa informação de que não. O que nós queremos, o que a lei, o que o secretário quer, e o que o deputado Danilo Forte estava defendendo também, era exatamente só calibrar de forma que não deixasse 1% de erro, ou seja, a gente não pode cometer injustiça, que é princípio constitucional de novo, ou seja, em dúvida pró réu. Por quê? Porque se você acusa um inocente, o estrago que você faz é muito pior do que se você liberar um culpado, né? Então, quer dizer, esse é o nosso princípio constitucional. Então, veja bem, a pergunta que eu queria fazer, descobrindo que o senhor é vice-presidente dessa comissão importantíssima, e é da Bahia, e está aqui, e está dentro da casa da Associação Comercial da Bahia Bicentenária, é exatamente isso. Essa lei, esse projeto de lei, e essa evolução
né, que a gente está colocando, e que está evoluindo realmente. Isso tem tudo a ver com essa sociedade, com essa soma de sociedade civil organizada, da democracia participativa, da democracia representativa. E isso me alegrou muito. Qual é a expectativa que você acha, que o senhor acha que está caminhando para esse projeto de lei? E fale um pouquinho da reforma tributária também. Qual é a sua opinião? Como é que você está enxergando? Pois é, Paulo, esses são temas muito relevantes, muito importantes, que são inadiáveis, né? Eu sou colega do Danilo Fortes de muito tempo, e a gente dialoga bastante. Ele é presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e eu sou o vice-presidente dessa comissão. Então a gente está permanentemente conversando sobre o assunto. Ele se dedica bastante às questões tributárias, às questões econômicas. Eu me envolvo com outros temas também, Claro. mas lá é um ambiente assim de grande debate. O PL 15, ele está debruçado sobre o tema, está estudando o tema, está ouvindo os diversos segmentos sobre o tema de governo e da sociedade. Eu tenho acompanhado isso, nós já combinamos a realizar algumas audiências públicas exatamente para dentro da comissão, a gente ouvir, né, ali um espaço exatamente para mediar. Acho que a melhor produção legislativa é aquela que corresponde à expectativa de todos os setores diretamente envolvidos, olhando para os interesses maiores da sociedade, né? E as audiências públicas são esses espaços que a gente está construindo. Então, acho que nos próximos dias, logo depois da eleição, porque até a eleição está tudo muito contido, o debate lá no Congresso, nós vamos intensificar, final de outubro, mês de novembro, o debate sobre esse tema para tentar uma deliberação. E eu acho que isso tudo se relaciona, se conecta com a reforma tributária. Tudo isso é para dar mais transparência às relações da sociedade com o Estado, da estrutura tributária com justiça social, né, que é muito importante a gente fazer, né, de separar o joio do trigo, separar o que é pena, o direito penal, o direito civil, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Nós somos muito vítimas disso. A Lava Jato foi um grande exemplo. Teve problema? Vamos lá identificar quem cometeu o crime, punir rigorosamente o criminoso. Mas punir a pessoa jurídica, punir a empresa, matar a empresa, matar a economia, isso é uma coisa gravíssima que aconteceu, né? Então, toda essa legislação, ela está, vamos dizer assim, buscando deixar isso claro. A reforma tributária, eu acho que ela é muito importante por algumas razões. Uma delas é a simplificação da estrutura tributária brasileira. Hoje você gasta uma fortuna para acompanhar nos escritórios de contabilidade e de advocacia a estrutura tributária brasileira. Você não compreende, é um negócio complexo, demanda uma opção de questões jurídicas, judicialização, dívida ativa, que tem bilhões, trilhões de que a gente nunca recebe, você não sabe o que está devendo, o Estado não sabe o que vai ter acesso à arrecadação lá na frente, né? E a carga fica pesada. E muita gente se esconde nesse biombo, que é a estrutura pesada que nós temos na estrutura tributária brasileira, na legislação brasileira, e não paga. Os malandros sempre se escondem, porque tem de gente aí que prefere pagar fortuna a escritório de advocacia para não pagar tributos, né? Então, quando você simplifica, fica só duas estruturas, né? O CBS e o IBS, né? Uma estrutura para cuidar dos tributos nacionais, que é a CBS, a contribuição sobre bens e serviços, e a outra, o imposto sobre bens e serviços, que vai cuidar da estadual e da municipal, né? Então, isso já é algo extraordinário, essa simplificação. Toda a gestão disso, o conselho que vai ser montado para fazer a gestão, o limite de carga tributária que vai estabelecer, que ficou estabelecido, 27%, esse é o limite máximo, né? A integração disso tudo, usar as ferramentas tecnológicas, que todas essas informações vão estar contidas nessa estrutura, nesse sistema. Já definimos, portanto, a primeira etapa da regulamentação disso, a segunda etapa que é criar os mecanismos de gestão. Como é que vai ser essa gestão
Esse conselho vai ser composto como? Quais são os limites de decisão desse conselho que terá a participação dos estados, da União e dos municípios? Isso a Câmara, inclusive, já fez, está no Senado agora. Então, a reforma tributária, eu acho que ela é muito importante nessa estrutura de simplificação. Eu acho que ela reconhece as diferenças da nossa economia e dos problemas sociais. Tem o cashback, aquele retorno de tributos pagos pelas pessoas que consomem e que são de baixa renda, todos que estão no CAD único, etc., vai ter uma devolução dos tributos. Tem aquelas isenções da cesta básica também, que está mantida hoje. Nós temos uma sociedade de muita desigualdade. Isso vai ficar mantido, né, na reforma tributária. Tem uma mudança muito importante, que é a tributação no destino e não na origem. Um estado como a Bahia tinha um prejuízo muito grande, é um estado razoavelmente consumidor, mas pouco produtor. Então ficava mandando tributo para os estados que produzem, né? Uhum. A tributação no destino é uma mudança também de grande expressão. Vai ter uma estranheza aí em um certo momento, mas eu acho que o mecanismo adotado de fazer uma transição longa e a garantia de que não haverá perda para nenhum ente, né? Um avanço, né? Eu acho que é um avanço muito grande. E eu penso que tem uma coisa que a reforma vai produzir, que é valorizar a indústria. A indústria é muito penalizada no Brasil. Nos últimos tempos cresceu muito a atividade econômica de serviços, né? E essa atividade vai entrar, vamos dizer assim, com a sua participação na reforma tributária, e eu espero que alivie um pouco essa carga que recaiu sobre a indústria, que tem uma longa cadeia, né? E a tributação nessa cadeia leva a uma situação de morte da indústria Na realidade, brasileira. a gente tá sofrendo uma importação, ou seja, nós estamos vivendo um país de consumo, né? E é como você colocou, as coisas são importantes. Cadê a nossa tecnologia? Eu fico triste, assim, preocupado quando você falou a questão da Lava Jato, da questão da Odebrecht, OAS, Marco Correia e Mendes Júnior, tantas empresas que eram as maiores construtoras do nosso país, que uma coisa é a gente, como a gente falou, cometeu crime, a gente vai julgar dentro do processo legal e fazer as questões com as pessoas físicas. Mas empresas de 100 anos, empresas que já tinham tecnologia, a gente está aí hoje com essa discussão enorme aqui no nosso estado, na nossa capital, para fazer uma ponte Salvador Itaparica, buscando importar a ponte, importar a tecnologia. Quem vai fazer somos nós. Quer dizer, e a gente faria isso. Nós estamos exportando, exatamente. vendendo essa tecnologia lá para fora. Agora, se a gente quiser fazer qualquer coisa, tem que importar. Imagine que eu me lembro muito bem que a Odebrecht eu chegamos nos Estados Unidos, no aeroporto, ponte, tudo sendo feito pela Odebrecht, né? Quer dizer, e aí de repente agora você está trazendo os chineses. E não é só isso, a gente tem a questão de novo, a evolução tecnológica, aí você comprando tudo por aplicativo, chegando em sua casa, no saquinho que não tem nada a ver com o que você comprou, não fiscal diferente do outro e tal. Quer dizer, a gente está e tem que enxergar, enfrentar com maturidade, com união, né? Sem polarização, entendendo o que é melhor para o nosso país. Às vezes tem pessoas até que ficam chateadas porque comprava não sei aonde a roupa dela. Fui eu. E aí... Eu admito que eu fiquei na época revoltada. Limite de $50? Eu disse, $50. Eu disse, peraí, Fernanda, ele não está pensando no Brasil, não? Você está pensando só em você? E todas as nações se protegem, todas têm políticas próprias para se proteger a sua economia, proteger a sociedade, gerar emprego ali, porque as pessoas que estão ali precisam comer, precisam trabalhar. É verdade. Então, todos os países fazem isso. Se todos os países fazem e tem um que não faz, esse um vai ser atropelado. Não, e deu certo isso, porque eu não comprei mais a coisa. E deve estar todo mundo do mesmo jeito, né, Paulo? Então, e quando você vai ver... Mas eu já vi, não se preocupe, que você continua elegante, não vai mal nenhum. Mas vamos lá, qual é a questão que a gente precisa pensar nisso, na nossa infraestrutura, né, nos nossos portos, nas nossas ferrovias, a gente precisa entender da nossa produção aqui no nosso estado, produção que a gente tem, e em vez de sair para nossos portos, vão sair para outros portos de outros estados. A gente tem uma questão que tem que ser visto em conjunto, né? É que eu digo, é o que eu chamo a atenção todos os santos dias, esse amadurecimento
do que é melhor para o nosso país, esse amadurecimento da nossa consciência cidadã. E a forma que a gente precisa compreender, como a gente está dizendo aqui, é o que eu defendo também. Por mais que eu queira e eu defenda minhas posições partidárias e meu poder, a maneira como eu estou posicionado, eu acho que quando toda vez que a gente se afasta da nossa princípio constitucional, ou seja, eu acho que o avanço tem que partir daí. Veja a reforma tributária, ela está avançando, mas veja o tempo que a gente pediu para a gente ter certeza que fará uma transição onde pode se ajustar as coisas, né? Ou seja, isso é muito salutar também, pessoal. Não, mas podia fazer de uma vez só. Simplista, ser simplista vai efetivamente deixar algumas coisas que vão abrir espaço para um grande, se não der certo, vai consertar no meio do caminho e arrumando ela, mas respeitando os poderes, respeitando quem vai fazer isso. Ou seja, essa é a nossa preocupação. Agora, Pois não, desculpa, Paulo. pois não. Meu questionamento era justamente isso, deputado, porque o senhor falou aí em simplificação, também em transparência, mas essa simplificação vai ser a partir de quando? Porque eu estava lendo a respeito da reforma tributária, alguns pontos vão ser inseridos até 30 anos depois, 40 anos depois. Não, não existe 40 anos. Vi, Tem tem uns que coisas chega até 2043. até Mas aí é para, vamos dizer assim, eliminar essa câmara, espécie de câmara de compensação que vai ser estabelecida. Vai ter um grande conselho que vai recolher uma parte desses tributos para fazer a compensação ao Estado que perdeu, um setor que perdeu e tal, para não ter perda. E a diluição disso vai se dar nesses 20 anos aí, né? Então A ideia era de 23 para 43. Exatamente. Mas boa parte das medidas, uma parte significativa das medidas, a ideia é começar a fazer no ano que vem. Então, a instituição desse IBS e do CBS, essas duas estruturas tributárias, a instalação desse comitê gestor, né? Essa estrutura de gestão do sistema e a instalação do próprio sistema, que vai depender de um desenvolvimento tecnológico. Já tem aí disponível. Hoje os dados todos são cruzados, as pessoas sabem da vida de todo mundo. É só fazer a integração disso. Para produzir a transparência, isso tudo, o objetivo é instalar no ano que vem ainda, né? então, O Senado deve votar essas matérias agora em outubro ou novembro, porque essas duas regulamentações, a regulamentação dos dois impostos e a regulamentação da gestão já foi aprovada na Câmara. Está agora no Senado para votar e o presidente do Senado disse que vota ainda esse ano. Acabou a eleição, vai cuidar disso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que a gente sempre aqui pergunta aos nossos líderes produtivos, da classe produtiva, e fazemos essa mesma pergunta também à nossa liderança, né, política, é o seguinte: a Bahia, nós estamos acabando de falar aqui da comissão, acabei de falar da ideia do secretário de dizer, efetivamente, secretário da Receita, né, o Barreirinha, dizer que vai ouvir a classe das confederações, né, para discutir as questões dos informais, dos sonegadores fiscais, dos recorrentes, etc. E nós aqui na Bahia, a gente vem pleiteando todo o FIEB, FEComércio, o Fórum Empresarial, nós aqui, e nosso estado ainda, eu acho que é um dos últimos estados do Brasil que não instituiu ainda o Código de Defesa do Contribuinte. Já foi feito aí para a gente, fez uma comissão. Eu me lembro que agora, no governo do nosso governador Jerônimo, quando ele chegou na FIEB lá, era Alban ainda, que veio na CNI, estava lá, a primeira coisa que ele fez foi entregar ele na mão dele o pleito do Código de Defesa do Contribuinte. Estivemos com o Eduardo Salles, deputado estadual, sei que você é federal, eu só estou colocando para a gente deixar claro, que é o que a gente fala sempre, com o nosso presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo. E fiz uma reunião com todas as associações de classe, que foram lá também e tal, para tirar da gaveta esse Código de Defesa do Contribuinte de novo. E veja, quando a gente fala de comissão, veja como é interessante. A comissão
para equilibrar, vai ter uma comissão que vai regular para deixar as coisas. Vai para a Receita, a comissão, que essa comissão também vai contribuir para que a gente não faça injustiça. E quando a gente pensa nesse Código de Defesa do Contribuinte, a minha defesa sempre foi, o que eu mais busco esse Código de Defesa do Contribuinte, é exatamente porque ela faz uma previsão de se criar uma comissão mista de desenvolvimento econômico e social do estado da Bahia, como tem em todos os outros estados. É exatamente a representação de classe produtiva, junto com as instituições públicas, com o governador, secretário da Fazenda, secretário da Desenvolvimento Econômico, que conversam, que traçam também, né, no conselho, né, traçam também qual a melhor forma de desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E como é que se trata essa questão da diferença do ICMS, como você acabou de colocar, que vai ser na origem? E a gente sente falta, né, a classe empresária sente falta desse código como fonte de aproximação. Eu não estou dizendo, para deixar bem claro, que se você convocar, está aqui, todos vêm, sentam, conversam e tal. O que eu estou dizendo é que se a gente trata isso como uma questão natural, se a gente começa a entender que a participação, ou seja, que a democracia participativa, ela precisa exercer. Eu estou defendendo isso, toda hora eu chamo a atenção. Gente, a gente precisa participar, desça para a reunião de condomínio. Poxa, tem sentimento de pertencimento que você tem pelo seu time de futebol. Se o Vitória cai para a terceira divisão, você não deixa de ser Vitória. Se o presidente de um time roubar, você não deixa de ser o time que você, o seu coração. Se você, o técnico, você não deixa, você continua sendo o time do seu coração. Não, eu sou, seja qual for ele, bate no peito, vai para o aeroporto esperar o time chegar quando cai para a terceira divisão, para querer até dar porrada nos técnicos e tal. Mas você não tem esse sentimento pela sua nação, você não tem esse mesmo sentimento pelo seu país. Você quer ter outra nacionalidade, você quer ter outra, você quer sair daqui, você quer ir para os Estados Unidos, quer ir para... Agora, como eu falo, quando a bomba explode na cabeça da faixa de Gaza, a gente quer, eu sou brasileiro, quero voltar para casa, manda o avião buscar, porque eu quero voltar para minha terra. Então, sentimento de pertencimento, mas quando eu posso ficar defendendo isso, a democracia participativa, esse sentimento, e a gente tem uma arma, sem reinventar a roda, já feita, já nos outros estados. Por que a gente não tira onde é que tiver, não sei onde é que está, porque o Eduardo não sabe, o Rodolfo disse que vai ver, vai, não está não sei aonde, eu vou falar com ele, não está comigo não, onde é que está isso? Então, por que a gente não evolui também para esse diálogo do Código de Defesa do Contribuinte? Porque o que eu estou dizendo, a gente está falando de transparência, né? Acabou de falar, o Código Tributário vai ser eficiente porque ele vai trazer menos judicialização, porque ele vai deixar... Então, que custa a gente discutir exatamente nesse código questões, mas principalmente do que tudo isso. O meu sonho, no caso, é ter a comissão, ter esse conselho juntos, onde a classe empresária, junto com o Estado, mostra a discussão da escola. Como eu digo, se a escola pública, se o índice da escola pública baiana, do nosso Estado, apareceu como sendo dos últimos em português e gramática, e sendo o quarto pior no Brasil inteiro, a culpa é minha. Eu assumo e bato no peito. Eu sou culpado porque eu não tinha, eu abandonei minha escola pública. Eu posso botar meus filhos na escola particular, mas eu preciso olhar minha escola pública. Eu preciso despertar esse sentimento de pertencimento à nossa escola pública, ao nosso posto de saúde pública, à nossa segurança pública. Nós, a sociedade, preveu isso na nossa Constituição. Então, é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, eu quero participar. Eu quero dizer o seguinte, é um instrumento que facilitaria essa relação de proximidade entre as classes produtivas, as associações de classe produtiva do nosso Estado, junto com o nosso Estado, para discutir questões como essa, como educação também, seria através de um Código de Defesa do Contribuinte, seria através de uma comissão que tivesse de escola, seria através, como eu estou fazendo aqui, núcleo de educação, núcleo de segurança pública, núcleo de saúde pública, núcleo de terceiro setor, de inclusão social, acolhendo informal. A gente está fazendo uma amostrazinha, um pilotozinho de como que a gente pode entender que a gente não pode olhar só para o nosso umbigo. A classe empresarial, se ficar utilizando líderes empresariais, ficar olhando para o próprio umbigo só, sem entender que a gente precisa olhar a sociedade como um todo, e a função social da empresa está confundida com a função social do país, a gente não muda o nosso Brasil. E o que eu estou pedindo é isso, eu digo, pô, me ajude a poder também participar mais, já ter essa legitimidade de discutir, entendeu? Essa posição, eu coloco sempre, eu quero dizer, deputado, que eu não falei só aqui não, eu falo sempre.
Quem vem aqui, eu digo, o que é que a gente faz para verdade. conseguir arrancar esse código de defesa do Código do contribuinte? contribuinte. Vamos descobrir o que é que está pegando, o que é que a Secretaria fazendo não quer que faça, o que é que o Estado não quer, a gente tira ou discute, mas sem diálogo, né? A gente não Claro. vai para lugar nenhum. Entendeu? Essa é a Tenho posição. absoluta concordância com você. Ah, Não ótimo. sei por que que o governo não encaminhou o projeto. Vou me interessar, não é, Eu sei que você é deputado federal, eu você sou tem, deputado federal, mas é isso que você diz. Eu não posso me excluir disso, porque realmente só é possível encontrar uma boa saída se todos se sentirem pertencentes a Exatamente. essa busca, né? Ou Isso aí. seja, o pertencimento tem que existir. Exatamente. É um problema que me interessa, eu Me estou interessa. interessado nisso, eu quero saber disso. O cidadão que não se inclui na É isso busca aí. da solução não é cidadão, Não né? é cidadão É um e vai cidadão cair pela nele. metade, né? Exatamente, vai É a cair. mesma coisa de se excluir da política. Ah, É não isso vou aí. me meter com política não, porque eu não gosto, porque eu não... Não tem jeito de resolver as coisas se não for pela política. É isso aí. Nós somos eminentemente políticos. Todo É ser isso aí. humano é um ser político, Todo. né? Concordo. A atitude de não participar da política é uma atitude de não participar do ambiente da política, é uma atitude política também. É uma atitude de se omitir. É isso aí. Não é? Verdade. Não quero saber, bom, é uma posição política que você tomou de não querer saber. Terá um preço que você vai pagar. É isso aí. E o preço que a sociedade como um todo vai pagar pela omissão. Como é também você vai pagar um preço se o cidadão decide não trabalhar, decide cometer um crime. Ele tem um preço a pagar e a sociedade também vai pagar um preço. Então, não tem Perfeito. jeito da gente estar excluído da Perfeito. construção Perfeito, meu deputado. coletiva, né? Então, esse Perfeito, sentimento de perfeito. pertencimento e decisão coletiva, isso tem que ser ensinado na família, na escola, Na desde escola. sempre. É por isso que a campanha que estão fazendo aqui de demonização e criminalização. Nenhuma classe, nem da classe empresária, nem da classe política. A gente não vai viver sem a classe política. Nós precisamos dos nossos políticos eleitos por nós, para que a gente possa ter exatamente um país melhor. Então, a gente não pode criminalizar a classe política e nem podemos criminalizar as pessoas jurídicas, os empresários também. São questões que a gente precisa efetivamente trabalhar isso na nossa educação, na nossa escola pública e no nosso país. E acho que a pessoa tem que compreender, inclusive, como essa engrenagem, qual é o papel do trabalho, do trabalhador, do empreendedor, do empresário, que segmentos empresariais, que papel cada um desempenha, como é que faz esse equilíbrio. O problema todo é o desequilíbrio nessas relações. Eu enxergo, por exemplo, um profundo desequilíbrio na ação dos empreendedores, daqueles que querem produzir. A atividade produtiva é gravemente penalizada pelo sistema financeiro. Nós temos uma situação, uma anomalia, que é o papel do sistema financeiro fortemente preponderante sobre o sistema produtivo. Quem quer produzir nesse país, no mundo, mas no Brasil, uma coisa completamente fora de qualquer padrão, é um absurdo. Você trabalha para alimentar o sistema financeiro. O poder público é isso. Ou às vezes não sabe, né? Você sabe, o orçamento brasileiro para 2024 foi de 5,5 trilhões de reais. 5,5 trilhões em números redondos, né? Disso aí, 2,5 é para serviço da dívida. É para alimentar o serviço da dívida que o Brasil tem. É para o sistema financeiro, né? 48% é para o sistema financeiro. Então nós estamos numa situação assim, é uma família que recebe um salário e que do salário que ele recebe, ele tira metade para pagar o empréstimo que ele tomou. E esse empréstimo vai crescendo, e cada dia esse comprometimento é maior, chega uma situação que ele não consegue mais levar o alimento para casa, né? Então nós temos que cuidar disso. Tem um problema que é essa taxa de juros no Brasil. É a taxa mais elevada, é o maior spread que a gente tem no mundo, que é a diferença entre o dinheiro que você capta e como você empresta, né? Então tem muita coisa aí que as pessoas não percebem, pouco discutido, mas que a gente tem que procurar compreender e interferir para mudar essa realidade. E a gente tem que pensar o seguinte, assim como a empresa, Fernando, para você entender, e nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, é o seguinte,
que está colocando é o seguinte: quando a gente pega um empréstimo, a gente pega para investir para ter o retorno. Retorno. Quando a gente assume efetivamente que a gente, nesses 35 anos, a gente efetivamente não conseguimos evoluir na nossa educação pública, veja bem, que é interessante um pouco de história, porque você não disse do currículo do nosso deputado, É, ele ele faz parte da história do Brasil. não, informado, também, né? E eu sou historiador. Historiador, isso é importante. Ele é historiador. Mas tá muito bem. E aposentado, não estou atualizado, não. Não, mas mesmo, eu tenho certeza absoluta que a gente pode tocar o barco tranquilo e falar disso aqui. É o seguinte: a gente comenta muito, né? Comenta muito. A gente vai adiantar aqui, só essa para a gente finalizar com o que você tem. Eu sei que você tem seus compromissos também, mas eu vou adiantar aqui, olha bem. A gente comenta muito sobre a Constituição, a gente fala da abolição, né? Não adianta você fazer uma abolição, de liberar todo mundo e as pessoas não terem condições de conviver naquela nação, né? Então, a gente, quando fez a Constituição de 88, a mesma coisa. Nós assumimos que nós teríamos um povo, efetivamente, que ia ter uma democracia, que precisava ser preparada para ter consciência da sua cidadania, das suas conquistas. Você não informa ela, e se ela não se sente pertencente à nação, que voto você vai ter de qualidade ou de consciência? Vamos tirar a qualidade, voto de consciência. Né? Então, nós temos que fazer. Quando eu falei que nós somos culpados, nós precisamos fazer, assumir, bater no peito, é isso que eu estou dizendo. Então, a gente precisa entender isso, compreender isso, começar a participar disso, porque fazer só as leis não resolve o problema. Ou a gente age para dar consciência de cidadania, empoderamento dessas pessoas para entenderem que tem um direito que está ali e utilizar o direito. Então, quando você fala, eu tomei um empréstimo, mas o efeito disso não veio o retorno, é como a indústria. Eu montei uma empresa, o Paulo de Camaçari, vai lembrar disso aqui, como era o CIA, e de repente a gente, como ele falou, nós estamos sucateados. A realidade é essa, nós não conseguimos concorrer com um país no mundo quase nenhum. E o pior é que não é só aqui. Nós estamos vivendo isso na América Latina inteira. Eu tive aqui ontem com o cônsul do Uruguai dizendo que a maioria dos produtos dele, independente se ele é maior, está com a China. A gente também já tem um parceiro enorme, China. Quer dizer, quando você começa a verificar que aquelas pessoas que lá atrás nós criticávamos, que era chega um lado do carro chinês aqui, chega o carro chinês aqui e fala assim, é da China, é da China, como é? China, a gente falava criticando. Hoje o orgulho que você tem está em um carro completamente tecnológico, que quase anda sozinho, fala sozinho, abre a porta, abre o telhado, faça tudo, é chinês. Então, efetivamente, nós perdemos muito tempo e nós precisamos recuperar esse tempo. E eu conto com deputados com a sua inteligência, com a sua capacidade, o que eu admiro muito, respeito muito, para nos ajudar a transformar a nossa nação que interessa a todos nós. É da nossa conta, sim. Vamos lá, meu amigo. O que você diria para esse povo que está ali ouvindo, que a gente vai conseguir colocar aí vai ter mais audiência ainda. Sim, que tem que dizer aquilo, né? Siga, como é que é? Dê o like. Dê o like, compartilhe. Compartilhe, que ajuda aqui ao canal. Eu quero agradecer a presença do deputado. Muito obrigada, Paulo Cavalcante, presidente da Associação Comercial da Bahia, por mais uma discussão e uma discussão profunda, né? Que a gente tem feito bastante aqui, já que o deputado tem criticado a falta de discussão profunda no Parlamento Federal. Um deputado que entrou no Parlamento Federal no mesmo ano que o presidente Lula, o atual presidente, ou seja, em 2002, e já passou por alguns presidentes, né? O presidente Lula I, presidente Lula II, depois o presidente Dilma, Temer, presidente Bolsonaro, faltou mais algum ou não, né? Acho que eu falei todos, né? Lula 3. Lula 3, e Lula 3, Lula 3 agora. Então, um deputado que é historiador e, obviamente, faz parte da história da Câmara Municipal de Salvador, do Salvador, e também da história do Brasil, e que muito nos representa no parlamento. Obrigada, deputado. Parabéns por nos representar tão bem, né, Paulo? É isso aí, muito orgulho. Dizer da alegria de estar aqui na Associação Comercial, lá ao lado desse grande amigo que é Paulo Cavalcante, que nos estimula a todos nós com seu brilhantismo, com sua energia, com sua visão, né, de empresário, mais integrado à sociedade. Dizer que é uma alegria estar aqui com você, Fernanda, que tem também essa capacidade extraordinária de ser uma grande comunicadora.
é muito importante ter essas ferramentas de comunicação em todas as instituições. O debate olho no olho, que é fundamental É e isso que aí. precisa continuar acontecendo, mas usar as redes sociais para chegar mais longe, para também É se isso aí. atualizar. Isso não Importante. tem como fugir disso. E dizer, Paulo, que eu tenho absoluta concordância com você. O parlamento tem um papel, mas ele só cumprirá bem esse papel de representar a sociedade, expressar a visão geral, se tiver capacidade de ouvir cada segmento, cada setor. Todos eles são fundamentais, são importantes. Os empreendedores são muito importantes, são muito necessários, né? E tem opinião, tem ideia, tem contribuição. Longe de afastar esse papel, muito ao contrário, é de absorver todas essas contribuições para produzir os melhores resultados. Então, esse é o caminho. Pertencimento É isso aí. e construção de caminhos coletivos, de saídas que valorizam a cidadania. Obrigado pela oportunidade. Gente que agradece somos nós. Gente, estamos aí, ó, é exatamente isso. Consciência cidadã participativa transformadora. Vamos amadurecer nossa inteligência cidadã, ouvir, nos aproximarmos, contribuirmos, assumirmos o eu responsável, o eu atitude, o eu transformador. Juntos, pau na máquina, vamos nessa. Tchau, tchau. Agora, Excelente. daqui que é importante, estamos aí. Vamos juntos.